qual é o grande diferencial da escola de vocês para a educação tradicional que, por exemplo, eu recebi? Cara, é muito diferencial. É, bom, eu diria que o currículo é o grande diferencial da escola. A gente tem um currículo majoritariamente no Brasil eurocêntrico, que coloca os componentes curriculares ali destacando os saberes europeus como os únicos proponentes de conhecimento do mundo, né? Os europeus como o centro da intelectualidade, das epistemologias, enfim. E a gente vem bagunçar um pouco isso, né? A gente não retira a Europa do contexto escolar, do ponto de vista didático, mas a gente descentraliza a Europa. Então, a gente não tem um currículo eurocentrado, a gente tem um currículo contracolonial que vai também tratar da Europa, mas vai tratar dos conhecimentos Legal. afro-brasileiros, os conhecimentos indígenas, os conhecimentos afrodiaspóricos, africanos, como conhecimentos paritários, né? Ou seja, a gente trabalha a diversidade de saberes em grau de paridade epistêmica. Não tem, tipo assim, o conhecimento europeu em um lugar, enquanto que o conhecimento indígena está em um lugar menor, e o conhecimento africano em um lugar ainda menor. Porque, às vezes, as escolas, algumas escolas que fazem um trabalho de contemplação das leis, né, 10.639 e 11.645, a lei 10.639 fez 23 anos agora no dia 9, né, de janeiro. É uma lei que prevê o ensino de cultura e história africana e afro-brasileira em toda a extensão curricular da educação básica. Ela é obrigatória para toda a educação básica e também para o nível superior, para os cursos de formação de professores. Essa lei ela é muito descumprida no Brasil, né? O Instituto Alana, juntamente com o Instituto GLE10, há 3 anos fizeram uma pesquisa que só nas escolas municipais brasileiras que 29% cumpria a lei, Nossa. mas nem especificou como cumpria. Porque às vezes vai lá, cumpre com cabelo de bombril na boneca, cumpre com estereotipação do continente africano. Isso Né? são particulares e públicas juntos ou só particulares? Eles avaliaram só escolas públicas, só escolas dos municípios, né? Pior ainda. Pois é, Chega pois na é. Então, particular. assim, é uma escassez muito grande de contemplação da lei. Não que a gente eduque para as relações étnico-raciais para meramente contemplar a lei. Eu acho que o rigor da lei ele é importante para a gente cobrar, né? Para a gente ter a tranquilidade enquanto movimento negro, enquanto movimento indígena, de chegar lá na escola e dizer, olha, não vou gastar o meu iorubá para convencer vocês. Tem uma lei que cria a obrigatoriedade, então cumpra-se. Porque às vezes a gente, o tempo todo, parece que está voltando do zero, né? Tendo que argumentar e contra-argumentar e convencer. A lei é importante por isso. Mas é importante a gente contemplar a lei, não pela lei, mas pela consciência crítica do ponto de vista histórico, né? Do quanto que a nossa comunidade ela é majoritária no Brasil em termos quantitativos, mas se vê subrepresentada no espaço escolar. Então, a Maria Filipa, ela é uma escola que centraliza o currículo em uma perspectiva da pluriversalidade, né? Assim, todos os atores sociais, todas as crianças, todos os sujeitos vão se ver em uma condição de centralidade. Não vai ter como nós fomos formados, né? Nós fomos formados em um currículo que pessoas negras e indígenas eram espectadoras da cultura branca. Sim. Perfeito. A gente vivia ali assistindo o quanto que pessoas brancas eram produtoras de arte, produtoras de ciência, de tecnologia, de filosofia, de história, né? E a gente só assistia, a gente só via e contemplava isso 16 anos de nossa vida. Né? Então a Maria Filipa surge para isso, para todo mundo ter lugar, para todo mundo se ver potente e curar, né, as nossas dores históricas. Tipo assim, eu não venho de um lugar que me colocaram, eu não venho da condição de escrava, né? Eu venho de grandes reinos, eu venho dos primeiros humanos, eu venho de uma outra história. Então você olhar para o passado, curar as feridas do passado, mas também reconfigurar sua subjetividade hoje. Ao passo que nós éramos pessoas negras na escola, que talvez até mesmo eu chamo no livro Querido Estudante Negro de timidez socialmente programada. Tem pessoas negras que são tímidas na escola, Verdade. mas que não são em casa. O que é essa timidez socialmente programada? Que você reconhece que a escola é um não lugar para você. Você se vê tão desprivilegiado na escola, tão descentralizado, que o seu corpo faz isso, a sua cabeça também faz isso, você se curva completamente diante da eurocentralidade como uma referência de humanidade, né?
Isso é muito interessante, porque às vezes essa criança, em casa, como você falou, ela não é tímida, às vezes ela está no contexto social de uma igreja, por exemplo. Ela canta na igreja, participa do grupo de coreografia, porque ali ela é muito bem aceita, né? O Uhum. senso de comunidade, por exemplo, nos grandes centros de igreja são geralmente convergem para que isso funcione, e na escola isso não funciona. Você falou logo do início, né, de como a narrativa é contada do ponto de vista europeu, e não só europeu, como eles escolhem quais países a gente vai saber também, né? Que, por exemplo, eu sempre achei fantástico a história do exército persa. Foi isso aqui na escola, né? Mas enquanto isso, em relação ao exército Romano. romano e grego, eu Ah, sei o nome da coluna jônica, que é um tipo de coluna lá da Grécia, sabe? E não sei muita coisa sobre a África. E eu acho que a gente só sabe sobre a África porque existe um consenso que começou tudo lá na Mesopotâmia e Egito, então é obrigado falar, né, para não dizer que as coisas não rolou. Teve um grande império como o Império Chinês, por exemplo, que se fala muito pouco sobre o Império Chinês, tem uma grande muralha, a Muralha da China, fala um pouquinho sobre isso, mas é horas e horas falando sobre a história do colonizador e tal. Isso realmente é muito importante. Não tem equidade, né? Uma coisa importante também, quando você pergunta do que é o que diferencia a Maria Filipa, né? A escola Maria Filipa, é que desde o início da escola existe dentro da escola privada um projeto que contempla pessoas bolsistas, né? Isso é Então, para mim, isso interessante. é muito diferente. Quando eu me torno sócia de Bárbara, eu estava na pandemia, e esse foi uma das coisas que me fez com que eu colocasse meu filho lá, né, nessa escola. Eu falei, poxa, a Maria Filipa realmente reflete aí o nosso contexto social. E, para mim, o espaço educacional tem que ser esse espaço, né? Que a gente reflita o que existe no mundo e que dê possibilidade para que nossas crianças entendam e se articulem a partir da diferença. Eu acho que essa é uma grande diferença da Maria Filipa, porque a gente tem espaços educacionais articulados a partir das suas igualdades. Então, você vai, na maioria dessas escolas, elas têm você define ali, você entra na escola e você define. Eu que venho nesse contexto de escola particular, por exemplo, eu era uma das poucas pessoas, né, negras que circulavam não só no ambiente da escola, mas como no ambiente do balé, no ambiente do inglês, né, tipo ali dentro de uma classe social privilegiada de Salvador. E os contextos educacionais, muito mais do mesmo. Eu falei, cara, como é que eu vou educar meu filho dentro de uma escola onde você vai chegar lá, vai ver sempre, tipo assim, a gente vai fortalecer algo que eu vejo um problema hoje na nossa sociedade, que é essa igualdade, né? A gente vai caminhando para a gente se relacionar a partir da igualdade. A Maria Filipa convida a gente para a gente se relacionar a partir das nossas diferenças, e tem toda uma política também, quando a gente fala no currículo antirracista, que prevê também essa convivência a partir da inclusão também, né? Então, somos uma escola que somos trilíngues, porque a gente considera Libras. Então, acho perfeito. importante a gente Ah, trazer isso também. Isso Talvez é seja a primeira fantástico. escola do Brasil infantil que a gente ensina Libras desde os pequenininhos, e as crianças É, hoje se a, formam nessa a linguagem. professora Nancy Bento, que é uma especialista em Libras da UFBA, né, do Instituto de Letras, ela trouxe esse dado para a gente, que a gente não conhecia. Ela falou assim, olha, vocês são a primeira escola do Brasil a ter Libras no currículo, sem inclusive ter uma criança surda sequer. pô, Porque geralmente Libras é incluído na escola dentro da perspectiva do intérprete. Uhum. Quando tem uma criança surda, aí você tem o intérprete ou pode ter aula de Libras, né? Lá no nosso caso, não.